Nesse vídeo eu quero falar com assessores de juiz ou de promotores de justiça, assessores em geral. E na verdade é um vídeo que é um puxão de orelha. Eu vou falar sobre acomodação, mais especificamente sobre os inconvenientes de acomodar-se no cargo comissionado. E ótimo que a gente está aqui falando do final de 2025, vamos entrar em 2026, e é o tempo que a gente faz os propósitos de vida, a gente pensa sobre o ano que passou e a gente vê aí o que a gente pode fazer no próximo ano, né? Não que a gente necessariamente tenha que esperar o final do ano para a gente tratar desses problemas. Então, fazendo uma recapitulação do que aconteceu com os cargos de assessores, de juízes, de promotores, enfim, os órgãos judiciários, etc. Lá em 2017, vocês lembram, né? Um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a gente viu um boom de criação de cargos comissionados. Foi excelente, porque quando eu me formei, a gente não tinha a opção de assessorar juízes e promotores. Quando eu me formei, a gente tinha duas opções quando a gente se formava. Ou a gente ia advogar, ou a gente ia estudar para concurso público. Com o advento dos cargos de assessoria para os juízes de primeiro grau, para promotores de primeiro grau, a gente teve aí, sei lá, uma criação de quantas vagas no Brasil todo. Só no Ceará, a gente tem mais de 400 promotores de justiça. Dobra isso, seria o número de juízes, sei lá, 900 cargos, por aí, né, em média, vezes, sei lá, 20 unidades federativas, porque tem alguns que não têm cargos fora do quadro, né? E tem estados que você tem dois assessores para cada juiz, dois assessores para cada promotor de justiça. Então foi muito cargo e isso é muito bom porque empregou muita gente. E é muito bom ser assessor, porque você está trabalhando no setor público, você está prestando serviço público relevante às pessoas, você está antecipando um cargo que você gostaria de ocupar no futuro, você tem uma remuneração muito boa, um cargo de assessor de juiz, um cargo de promotor de justiça, ganha um valor que é bem mais alto do que um advogado iniciante, por exemplo. Então você sai da faculdade, cola grau, você já pode ganhar R$ 9.000, R$ 10.000 como assessor de juiz, que muitos escritórios da iniciativa privada não pagam, entendeu? Então muita gente pegou esses cargos. Eu acho que se eu estivesse me formando agora, eu seria um perfil perfeito também para pegar esse cargo e eu iria também lutar para ser um assessor de juiz, por exemplo. Eu me conhecendo, eu faria isso. Eu tentaria sim ser assessor de promotor de justiça. E eu acho que eu acho muito bom que a gente faça isso. E você sabe, né, que eu escrevi um livro sobre isso. Eu tenho uma série aqui gratuita no YouTube sobre como conseguir um cargo de assessor de juiz, de Ministério Público. Tem os macetes nas seleções, tem certos macetes na elaboração do currículo, tem alguns macetes, né, alguns temas a serem abordados ou evitados numa entrevista. Eu falei tudo isso na série, que você pode ver aqui no YouTube também, ou então no livro que eu escrevi, que se chama Manual do Candidato a Assessor de Juiz MP. Então, é um cargo muito bom e salvou muita gente, porque você se forma, não tem vocação para iniciativa privada, e até passar no seu concurso público, você assume um cargo de assessoria de juiz e de Ministério Público. Então tem muita gente feliz nesse cargo. Agora, o que é que acontece? O problema é, esses cargos foram criados lá em 2017 e tem, sei lá quando, depende da unidade federativa, depende da instituição. E eu já conheço muita gente que é assessor desde as primeiras levas de assessores e está hoje como assessor ainda. Já são o quê? Sei lá, 8 anos, 9 anos, né? E eu sei, isso não é problema, não é um problema. Você pode ficar num cargo de assessoria o tempo que você precisar, né? E ótimo, se você está feliz, ótimo. O problema é que eu sei que a maioria das pessoas, e talvez você, não tinha esse plano, né, de ficar tanto tempo assim num cargo de assessoria. Eu fiz uma pesquisa no Instagram um dia, justamente para constatar isso, uma pesquisa de stories, né? Quem aqui que é assessor está estudando para concurso público? Eu acho que deu 95%, 96%.
entendeu? Assessores querem ser um cargo efetivo, né? Querem passar em concurso público. Poucas pessoas disseram, não, eu quero ser assessor, eu quero estar como assessor. E tem perfil para isso, né? Sei lá, alguém às vezes é casado com uma pessoa que já provê pela família, então o cargo de assessor já é o suficiente ali para renda mensal, para orçamento familiar, ótimo, né? Tem gente que não se vê nem advogando e tem gente que também não se vê estudando para concurso público. Ótimo, sem nenhum problema. Agora, eu queria dar uma chacoalhada em vocês que querem o concurso público. E eu vou repetir aquela máxima que eu repito sempre, e sempre quando eu coloco no Instagram, o pessoal fica, sei lá, motivado, há uma comoção, que é a seguinte, você vai anotar e vai colocar isso na sua cabeça, né? O cargo do servidor efetivo é do servidor efetivo. E o cargo do assessor é do assessor? Não. O cargo do comissionado, o cargo do assessor não é do assessor, é do chefe, entendeu? Então, estar assessor, ficar como assessor durante muito tempo, né? Ou acomodar-se, essa é a palavra, esse é o problema. O problema não é ser assessor, o problema não é estar assessor, o problema é a acomodação. A acomodação é um termo que eu acho que é negativo. Ninguém quer ficar acomodado. A gente quer mover-se e estar realizando e executando um plano de algo que a gente quer conquistar no futuro. Então, o problema do cargo de assessoria é você acomodar-se no cargo e não executar o plano que você quer. E eu sei que a maioria de vocês aqui querem um concurso público. Entendeu? O cargo do servidor efetivo é do servidor efetivo. O cargo do assessor não é seu. O cargo do assessor é da chefia, é do chefe. E esses inconvenientes, os inconvenientes disso, né, de estar num cargo comissionado precário, podem aparecer. E tem muita gente que está acomodada porque durante um período isso tá tudo muito tranquilo, não há nenhum problema. Você tinha um sonho de ser juiz, tinha um sonho de ser promotor de justiça, entendeu? Está ali no topo da carreira pública, né? Se é que ainda é o topo, eu acho que ainda. E aí você aceita um cargo de assessor, de juiz e magistrado, né? De promotor. E eu entendo que aqueles 6 primeiros meses eles são difíceis, que são 6 primeiros meses de adaptação. Você tem que aprender a trabalhar, você tem que aprender a ver como é que funciona a logística do trabalho, você tem que, às vezes, mudar de cidade. Mas o problema é que chega no 7º mês, no 8º mês, passou um ano, passaram 2 anos, né? Já está no 3º ano, né? E aquela música lá da Simone, né? E o que você fez? O ano termina. E aquele seu sonho de ser juiz, aquele seu sonho de passar no concurso público, ele vai ficando distante, né? Justamente porque você deixou a rotina tomar conta, que é o perigo de estar trabalhando, agora ser remunerado, ótimo, mas não ter mais energia, não ter mais foco e não ter mais tempo mesmo para se dedicar àquilo que realmente você queria lá desde o início. O plano era esse, né? Todo mundo sabe. O plano é, olha, enquanto eu não passar no meu concurso, eu vou ficar aqui sendo assessor, porque isso vai me manter economicamente, vai bancar meus estudos. Isso que vai. Eu não vou me sentir parado, não vou me sentir estagnado. Eu vou crescer profissionalmente. E eu vou usar isso como um cargo, um meio, como uma função intermediária até que eu passe no concurso público. O problema passaram-se muitos anos e você não fez nada. E, bem, eu quero falar dos inconvenientes. O inconveniente é que, se você não cuidar de passar no seu concurso público, esses inconvenientes podem acontecer e você sabe disso. Você sabe disso. E muita gente se acomoda, principalmente aquelas pessoas que estão trabalhando num ambiente que é muito tranquilo, que é muito bom. Talvez, por sorte, você tenha conseguido um chefe que é maravilhoso, uma equipe, né, de colegas que é maravilhosa, e o trabalho pode até ser bom, né, um trabalho relativamente leve, algo que não é muito penoso. Então você tem um chefe que
que te apoia, você tem um chefe que é tolerante com os seus horários, um chefe que quer o seu sucesso. Eu, por exemplo, sempre quero o sucesso dos meus assessores e faço tudo para que eles passem no concurso público. Eu ensino eles a estudar, né? Sei lá, eu quero ver o bem deles, por quê? Porque eu tenho um assessor a hora que eu quiser. Agora, o concurso deles é mais difícil. Então, a gente que está como chefia tem que facilitar a que eles tenham essas vitórias, que são muito difíceis, né? Então, para o chefe, não custa nada ajudar o assessor. Então, eu sempre quis isso. Eu tenho até uma brincadeira, né? Que eu digo assim, olha, a sua exoneração está pronta. Você tem até o dia 30 de junho para passar no concurso público, porque você vai ser exonerado dia 30 de junho. Brincando, né, obviamente. Mas como quem diz assim, né, eu quero que você passe, eu quero que você faça alguma coisa, né, e a gente tenta ver aqui no trabalho, né, para ver como você não exagere no trabalho, você entendeu? Então, as pessoas começam a trabalhar e aí vão ficando tranquilas no trabalho, vão aprendendo a trabalhar, vão gostando do que estão fazendo, gostam do chefe. Mas o problema é que os inconvenientes, né? Sei lá, se você acha que está estável com seu chefe, sei lá, talvez ele morra. Não é? A morte não é possível? Talvez ele morra amanhã. Você não tem mais aquele chefe que era legal. Né? Agora, sem uma previsão tão drástica assim, talvez o seu chefe seja removido. E talvez ele seja removido para uma cidade que é inconveniente para você. E aí fica difícil você acompanhá-lo, sei lá, porque você tá com filhos, está casada, né? Sei lá. E não pode ir, então você assume o risco de conhecer a nova chefia que vai chegar, porque você não pode acompanhar o seu chefe, se é que ele vai te chamar, coisa do tipo. Ainda tem essa. Porque às vezes ele é promovido e removido para uma promotoria especializada e ele vai aproveitar do assessor que já está lá, do assessor que já é experiente naquele local. E até um assessor, por exemplo, que ele sabe que depende daquele emprego, um assessor que já está lá há muito tempo e que ele não acha conveniente trocar o assessor para levar você com ele, entendeu? Então, você tem um chefe legal, mas o seu chefe pode deixar o seu órgão e pode chegar um chefe substituto. Esse chefe substituto pode ser um pé no saco, pode infernizar a sua vida, pode fazer chantagem emocional, assédio. Ou, dentro de um exemplo normal, ele pode não gostar do seu trabalho, pode implicar com o seu trabalho, pode não ser tão tolerante quanto era o seu chefe, né? E ele pode te dispensar, ou seja, tudo mudou. Então você estava numa situação que era muito boa, você estava acomodado ali durante 1 ano, 2 anos, de repente tudo muda, circunstâncias mudam, a circunstância principal é a chefia, porque você depende da chefia, o cargo da assessora do chefe. Ela não quer mais você. E aí ela não precisa explicar o porquê. Ele pode ter abuso de você, ele pode não gostar do jeito que você falou um dia. A relação entre os dois pode ficar mais deteriorada. Enfim, pode acontecer isso. E tem mais, né? É, os colegas, né? Você está trabalhando num canto legal, mas os colegas podem mudar. E aí, por exemplo, o diretor de secretaria pode mudar e pode ter um outro perfil. E aí, todo aquele trabalho que era muito legal, não é mais. E você se vê com um problema que é, eu queria muito sair daqui, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho outro chefe assim para trabalhar, e isso vai gerando uma ansiedade, uma angústia enorme. Você entendeu? Então, esse é o problema. É você contar com uma situação de muita tranquilidade e, de repente, as circunstâncias mudarem. E você sabe que isso vai acontecer. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que voltar àquele nosso desejo inicial de passar no concurso público, porque eu sei que é isso que acontece, é isso que você quer. Quando você está num cargo efetivo,
tudo isso pode acontecer também. Você pode ter um chefe que é pé no saco, você pode ter colegas com quem você não se dá bem, mas a diferença é que você pode pedir remoção. A diferença é que você tem armas contra um chefe abusivo. A diferença é que ninguém vai te tirar daquele local, a não ser que você faça uma loucura muito drástica, assim, para perder aquele cargo, entendeu? Então, tem que pensar nisso. A gente tem que lembrar dos inconvenientes de ser um cargo comissionado e lembrar do quão bom pode ser ter um cargo efetivo e transformar essa ideia em emoção. Pelo menos eu fazia isso. E essa emoção não é uma coisa emotiva, né? Mas é algo mas é um móvel. Pronto, é melhor dizendo isso. Transformar isso num móvel que nos motiva a gerar alguma execução, entendeu? E isso não pode ficar adormecido em você, porque você precisa desse cargo efetivo. Se você disser para mim, não, eu não quero concurso público, eu estou feliz aqui, ótimo, não tem nenhum problema. O problema, eu repito, acontece quando você tem um plano de ser um servidor efetivo, de passar no concurso público e não está fazendo nada para isso. Você entendeu? Então, era bom a gente meditar sobre isso, é isso que eu queria falar com vocês, e dar uma forcinha, né? Dar uma forcinha, dar uma chacoalhada em vocês. Poxa, você precisa de um cargo efetivo, porque você não sabe quanto tempo você vai ficar. Você não pode assumir uma dívida, não pode financiar uma moto, porque você não sabe se você vai ficar no setor, sei lá, daqui a 2 meses. Entende? Tá bom. Então, é o seguinte, né? O que fazer então? Poxa, eu entendi. Eu tenho que voltar a estudar para concurso público, mas está muito difícil. Você tem que fazer duas coisas. Primeiro ainda sem pensar em concurso público, você precisa garantir o seu emprego. Você precisa garantir o seu cargo de assessoria. E aqui a gente vai falar sobre uma noção de estabilidade, entre aspas, que não é estabilidade formal. Tá, segura, já já vou falar sobre os estudos. Primeiro você tem que garantir o seu cargo, por quê? Porque você pode estar com um chefe que não está gostando do seu trabalho, mas existem formas de você meio que ser um assessor estável, ou seja, um assessor que não perde o emprego, um assessor que não perde o cargo. Ainda que troque as chefias, esse é um assessor que está sempre trabalhando nas assessorias, porque, de certa forma, ele ganhou reputação e ganhou experiência. Então, antes de mais nada, você tem que garantir o seu cargo de assessor, não necessariamente no setor em que você está. E você vai fazer isso trabalhando bem, entregando bem, estudando bem, capacitando-se como assessor e tendo uma boa reputação entre o seu chefe e os seus colegas. E aí, principalmente os seus colegas e também outros promotores de justiça e outros juízes, não necessariamente os colegas e juízes que trabalham no seu órgão, porque talvez você vá precisar de outros juízes para te chamar para outros setores. Eu conheço muitos assessores que já estão rodando, né? De promotoria em promotoria, de vara em vara. Conheço assessores que fizeram quase que um caminho de promotor de justiça, aceitaram um cargo de assessoria lá no interior, bem longe, e vieram para perto da capital ou para perto de onde eles moravam. Então você tem que ganhar capacitação, tornar-se uma pessoa, um profissional, né, de muitas habilidades e também ter uma boa reputação, ser querido entre os colegas e entre seu chefe e entre outras possíveis chefias, porque isso vai facilitar com que você seja indicado sempre para quando uma vara aparecer, entendeu? Então, supondo que seu chefe te colocou para fora por algum motivo, mas você teve uma boa reputação com o diretor de secretaria, com os colegas ali de trabalho, eles vão te indicar, né, ou vão alertar algum outro juiz, algum outro promotor de justiça, de que você era um assessor muito bom e está desocupado, né? Está à disposição.
Então, essa é uma forma de você ganhar reputação e ganhar mais indicações. E com isso, muito difícil você ficar sem emprego. Se você for colocado para fora e nunca é lembrado, talvez tenha deixado passar alguma coisa. Talvez você não teve tempo suficiente para mostrar o seu trabalho ou para aprender, ou talvez você deve ter feito alguma coisa errada ali que prejudicou a sua reputação junto aos colegas e junto à chefia. Tá, então, como assessor, você tem que garantir que você é um bom profissional. Agora, o plano é passar no concurso público. E aí, gente, precisa fazer uns ajustes no seu estudo e fazer um ajuste nos seus planos. A primeira coisa para você voltar a estudar é se conscientizar, que é justamente isso que eu estou tentando falar aqui com vocês. Se conscientizar não é simplesmente saber que você deve fazer aquilo. Você deve sentir que você deve fazer aquilo. Você deve sentir um incômodo, uma inquietação em não estar colocando em prática aquele plano que você sonha em ter. Você precisa sentir aquele imóvel, aquela inclinação interna por um ideal de vida que você busca. E uma forma de fazer isso, quando estudava para concurso público, sei lá, eu colocava a foto da minha família no computador, eu colocava a foto, né, da posse de promotores de justiça no meu computador. A minha tela inicial era uma foto de posse de procuradores da República. Eu não lembro qual era o ano, acho que era o 24º concurso do MPF. Eu colocava lá, era uma foto bonita ali, debaixo ali do prédio da PGR. E aquilo e outras coisas me moviam a estudar para concurso público. E você deve buscar esse ideal. É a primeira coisa, um aspecto psicológico, né, que você deve ajustar na sua mentalidade seria essa. E depois você tem que ajustar o seu trabalho. Para quê? Poxa, você mandou eu estudar para concurso e está mandando eu ajustar o meu trabalho? Sim, porque você precisa trabalhar bem, que é para sobrar tempo e sobrar cabeça para estudar. Faz sentido? Porque se você não trabalhar bem e trabalhar de forma desordenada, você vai gastar muito tempo e energia na repartição, pensando nos problemas do seu órgão, tentando fazer as coisas do seu órgão, passando mais tempo do que devia passar ali na sua carga horária, e isso vai atrapalhar, consequentemente, seus estudos. Então você tem que, pelo menos no momento inicial, focar bem no seu trabalho, que é para aprender a trabalhar, para sobrar tempo, e não só tempo, principalmente juízo, né? Cabeça fresca, para estudar ali no final do expediente, para estudar ali antes do expediente, mas sem estar preocupado com o que está acontecendo na vara, sabe? Sem estar preocupado com o que está acontecendo na promotoria. E aí, uma vez que você ajustou o trabalho, que talvez leve aí uns 6 meses de adaptação, até você pegar ali o, o, o saber fazer das coisas, né? Principalmente as de rotina, você tem que voltar a estruturar o seu estudo. E lembra que você não está mais no luxo, né, de ter o dia todo para estudar. Você tem um tempo mais restrito para estudar. E não há nenhum problema em relação a isso. Não é uma grande desvantagem você ter pouco tempo para estudar, no sentido de que é muito melhor que você aproveite as horas qualitativamente, com qualidade, com, sei lá, com o que chamam aí de estudo aproveitável, né? E não perda de tempo, né? Estudo líquido, né? Que o pessoal fala, do que você ter o dia inteiro para estudar e não tem avanços. Então é muito melhor que você vá trabalhar. Então, você tem que ajustar os seus estudos com base nessa urgência de que você não tem mais o tempo todo para estudar e talvez seja esse o fator que vai te ajudar a estudar melhor. Essa urgência, né, que vai te impulsionar a estudar melhor. Estudar aquelas 3 horas que você tem durante o dia, estudar aquelas 2 horas que você tem durante o dia. E aí ajustar os estudos é aumentar o tempo, aumentar a disposição. Como é que aumenta o tempo? Você vai aumentando o tempo
primeiro, né, trabalhando bem, que é para sobrar tempo para você estudar. Depois, tirando aqueles afazeres, sacrificando afazeres que podem ser sacrificados, sei lá, alguns hobbies que te custam muito tempo, por exemplo, né? Alguns lazeres, enfim, tem que se sacrificar, não tem outro. Você tem que encontrar certa normalidade, certa virtude no sacrifício para você conquistar o seu ideal de vida. E você tem que encontrar energia, você tem que aumentar a energia. Aí você sabe, né, que se você consumir muito açúcar, muita glicose, isso vai dando uma baixa. A forma como você se nutre ou não se nutre na sua dieta, você deve saber disso, vai influenciar na energia que sobra ali no final do dia e você precisa de uma sobrevida no final do dia. E também aquelas dores crônicas, né? Não necessariamente crônicas, mas aquelas dores corporais da sua estrutura que te incomodam e elas meio que te nocauteiam, né? Tem gente que depois das 3 horas da tarde já está nocauteado. Não consegue mais fazer nada. Tudo que ela quer é ir para casa, tomar um banho e maratonar uma série no Netflix deitado numa rede, porque não consegue mais produzir nada. E, bem, quem trabalha não pode se dar o luxo de fazer isso. Tem que analisar aí essa sua enxaqueca, tem que analisar aí essa sua dor na lombar, esse seu joelho que está doendo. E aí, enfim, tem que fortalecer, tem que fazer um exercício, sabe? O exercício aí entra como um investimento. Você perde meia hora do seu dia, desculpa estar falando isso, mas é verdade, né? Não é papo aí de coach, né? De treinador, mas você perde meia hora do seu dia, que é para ganhar uma disposição a longo prazo, para poder estudar, porque você precisa arrumar tempo. E aí tem também o final de semana, né? Tem que aproveitar o final de semana. Por quê? Porque você trabalha. E aí o sábado, né, é o melhor dia para estudar. Entendeu? Então, era isso que eu queria falar com vocês, né? Para vocês ajustarem o tempo de vocês, ajustarem o estudo de vocês, tentar ver se consegue reavivar esse sonho inicial de vocês que era passar em concurso, né? Porque repito, né, o cargo do servidor efetivo é do servidor efetivo. O cargo do assessor, o seu cargo não é seu, é do chefe e ele pode tomar quando ele quiser. Ou pode acontecer alguma coisa e vão te tirar de lá. E o cargo efetivo ninguém te tira, você entendeu? O seu cargo de promotor que está esperando por você, o cargo de analista ou até o cargo de técnico é melhor, né? Teve uma vez que uma moça me perguntou, olha, eu ganho como assessora uns 10 mil reais, mas eu passei no concurso aqui para técnico em outro estado, devo ir? Claro, deve ir. Por quê? O cargo do assessor é da chefia. Então, é muito melhor ela ganhar um pouquinho menos ali no começo do ano como técnica do que ficar se prendendo ali a um adicional de 2 mil reais, você entendeu? Que pode acabar a qualquer momento. Como técnico, não. Ninguém tira ela de lá. E depois tem os acréscimos, né? O plano de cargos e carreiras, que um cargo de assessor não tem. Você entendeu? Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. O cargo de servidor efetivo é do servidor efetivo. O cargo do assessor, do comissionado, é do chefe. Busque seu cargo efetivo. Se você puder e se você realmente quer isso aí, busque o seu cargo efetivo. Tudo bem? Então, se você quiser saber mais como estudar conciliando o trabalho e os estudos, porque eu dei uma leve prévia aqui nesse vídeo, porque não era a intenção falar sobre técnicas de estudo e rotina. Se quiser saber mais sobre como fazer essa conciliação, eu vou deixar aqui no vídeo, aqui, para você conferir com mais detalhes. Tá bom? E aí me segue nesse canal, porque eu estou falando aqui sobre rotina, prática jurídica em promotoria de justiça. E eu falo sobre estudos também e vida profissional no direito. Tá bom, pessoal? Um abração, até o próximo vídeo.